Eu assisti Aquaman 2, o último filme do universo da DC. E não é o último filme só pelo fato de ser um lançamento, o último lançamento da DC, mas sim o último filme do universo cinematográfico atual da DC. Ele que termina tudo isso. E assim como todo o universo cinematográfico, a gente percebe que ele é irrelevante, ainda mais depois do fato de ser anunciado que já não seria mais um propósito, que ele não levaria mais para lugar nenhum. Então minha expectativa estava muito baixa para esse filme, quase zero. A única coisa que não fazia eu ficar tão baixa a expectativa era o ator principal, o diretor e que o primeiro filme tinha sido muito bom. Lembrando, crítica do primeiro filme tem aqui no canal, vou deixar aqui na descrição e nos cards, assim como a crítica de vários filmes da DC, eu vou deixar aqui na descrição e nos cards também. Dessa vez nós voltamos com o terrível Arraia Negra, que ele quer se vingar do Aquaman de qualquer maneira e ele acaba descobrindo um tridente maligno que acaba dando poderes malignos para ele, que lembra muito um anel do Senhor dos Anéis. Lembra bastante aquele conceito de uma coisa está manipulando o outro e na verdade ele não quer isso, quer outra coisa. É mais ou menos isso. Também é bem genérico, vamos ser bem honestos. A vantagem é que boa parte do elenco volta, o que é ótimo, é aquilo que eu falei. O diretor do primeiro filme volta. Ele tem todo um jeito muito especial de contar a história, ele sabe fazer isso muito bem. Quem dirige é o James Wan. E ele manda muito bem. Visualmente falando, lembra bastante o primeiro Aquaman. E esse aqui é uma continuação direta do primeiro Aquaman. Claro, alguns anos depois do primeiro filme, e ele deixa claro que alguns anos depois, afinal de contas o próprio Arthur, agora ele tem um filho, ele tem uma evolução da família, aconteceram algumas coisas para alguns personagens não aparecerem assim, de qualquer maneira. Por exemplo, o mestre do Aquaman, o que ensina o Aquaman no primeiro filme não está mais aqui. Isso é interessante, mas muito provavelmente por causa que o ator não quis participar. Mas o roteiro em si é um pouco fraquinho. Ele é uma aventura até que de fato interessante, que entretém pelas 2 horas. É muito parecido em relação ao primeiro filme. Ele é uma aventura legal. Eu acho ainda o primeiro filme melhor, sendo bem honesto. O primeiro filme eu achei ele mais bem estruturado, com mais carinho para ser feito. Esse aqui eu achei que tava todo mundo em alguns momentos fazendo por obrigação contratual, sabe? Tipo, pô, não vai ter mais nada desse universo, pra que a gente tá fazendo isso? Pra que a gente tá se preocupando com esse filme? Essa é a sensação que eu fiquei, dos próprios atores e do próprio diretor. Quem volta como Aquaman, obviamente, é o Jason Momoa. E o Jason Momoa, ele ajuda. Se não fosse o Jason Momoa no papel do Aquaman, ia ser muito difícil de ver esse filme, porque o Jason Momoa, ele tem um carisma, toda a parte que ajuda a trazer. Pô, é o Aquaman, gente, é um cara que fala com peixe. Ele deixa isso claro logo no começo do filme. Ele fala, eu sou o Aquaman e eu falo com peixes. Ele se zoa, ele não se leva a sério. Por um lado é bom, porque se distancia um pouco do universo da DC. Mas por outro, se não fosse o Jason Momoa, não teria Aquaman, não teria Aquaman. O 1 provavelmente teria. Agora, o 2 eu já acharia mais difícil de ter. Tá aqui levando em consideração que nem o filme do Ciclope teve, então tudo é possível no universo da DC, pelo menos no findado universo da DC. Então, não se espera muita coisa desse daqui. Ele é uma aventura sim muito interessante, ele tem um ponto ápice lá, um clímax do filme que é bem fraquinho, sendo bem honesto. Ele poderia ser mais grandioso, afinal de contas, Aquaman. Ele tem uma ideia ali de ter um conselho que protege os interesses dos Atlantes, que é bem mal explorado e que foi jogado nesse filme de qualquer maneira, porque o próprio Aquaman, que na verdade é o Jason Momoa fingindo que é o Aquaman, ele... não, porque tinha esse conselho aqui, mas eu não sabia que tinha esse conselho. Sabe, essas coisinhas. O Aquaman, de fato, ele não tem evolução nenhuma de personagem. Ele não evolui. É o mesmo personagem desde o Liga da Justiça lá... Nem do Zack Snyder. Se for parar pra ver, desde o Liga da Justiça lá do Joss Whedon,
que ele não evolui em nada, é o mesmo personagem fanfarrão. Eu assisti Aquaman 2, o último filme do universo da DC, e não é o último filme só pelo fato de ser um lançamento, o último lançamento da DC, mas sim o último filme do universo cinematográfico atual da DC. Ele que termina tudo isso, e assim como todo o universo cinematográfico, a gente percebe que ele é irrelevante, ainda mais depois do fato de ser anunciado que já não seria mais um propósito, que ele não levaria mais para lugar nenhum. Então minha expectativa estava muito baixa para esse filme, quase zero. A única coisa que não fazia eu ficar tão baixa a expectativa era o ator principal, o diretor, e que o primeiro filme tinha sido muito bom. Lembrando, crítica do primeiro filme tem aqui no canal, vou deixar aqui na descrição e nos cards, assim como a crítica de vários filmes da DC, eu vou deixar aqui na descrição e nos cards também. Dessa vez nós voltamos com o terrível Arraia Negra, que ele quer se vingar do Aquaman de qualquer maneira, e ele acaba descobrindo um tridente maligno, que acaba dando poderes malignos para ele, que lembra muito um anel do Senhor dos Anéis. Lembra bastante aquele conceito de uma coisa está manipulando o outro e na verdade ele não quer isso, quer outra coisa. É mais ou menos isso. Também é bem genérico, vamos ser bem honestos. A vantagem é que boa parte do elenco volta, o que é ótimo, é aquilo que eu falei, o diretor do primeiro filme volta. Ele tem todo um jeito muito especial de contar a história, ele sabe fazer isso muito bem, quem dirige é o James Wan. E ele manda muito bem, visualmente falando, lembra bastante o primeiro Aquaman. E esse aqui é uma continuação direta do primeiro Aquaman, claro, alguns anos depois do primeiro filme, e ele deixa claro que alguns anos depois, afinal de contas, o próprio Arthur, agora ele tem um filho, ele tem uma evolução da família, aconteceram algumas coisas para alguns personagens não aparecerem assim, de qualquer maneira. Por exemplo, o mestre do Aquaman, o que ensina